Será que as grades realmente servem só para nós refletirmos sobre tristezas ou ficarmos com raiva, criarmos ódio no coração? Eu me lembro na passagem da Bíblia de vários evangelistas, vários profetas que tiveram atrás das grades e refletiram, tiveram um encontro com Deus. Hoje eu estou do lado do Ariel, um rapaz que vai nos contar uma história maravilhosa. Que atrás das grades ele teve um verdadeiro encontro com Deus. Como é que você chegou até o universo das drogas? Bom, eu comecei com as drogas muito cedo, Cris. Muito cedo. Comecei com bebida, comecei com maconha, depois comecei a cheirar cocaína. E, na verdade, eu praticamente não tive infância. Ariel Pinheiro é o mais velho de 5 irmãos. Quando pequenos, além do pai, a mãe também precisava trabalhar para ajudar a sustentar a família. Cara, você fala assim, eu praticamente não tive infância. E essas obrigações, elas eram impostas ou você sentia na obrigação de ter elas? Na verdade, eu me sentia na obrigação de ter essas obrigações e também me eram impostas. Que obrigações eram essas? Porque eu tenho 4 irmãos e eu tinha que tomar conta desses 4 irmãos para os meus pais trabalharem. E eu vivia em função de tomar conta deles, entendeu? Eles divertiam, né, na verdade, assim, porque eram crianças e me foi passada essa responsabilidade de tomar conta deles. Bom, o meu pai, ele sempre foi um cara muito trabalhador. Ele sempre trabalhou muito para nos criar, para criar os 5 filhos. E a minha mãe era uma senhora do lar, né? Que trabalhava em prol de ajudar o meu pai. Porque criar 5 filhos não é fácil, é muito difícil. Então, às vezes eu fazia o papel da minha mãe, né? Que era tomar conta de casa, tomar conta dos filhos. A gente morava em lugares que não tinha água, não tinha luz. Era uma situação bem precária na nossa vida. A vida precária, a necessidade, o desejo de ter o que não se tem são situações que podem corromper uma vida ainda em formação. E aí, nessa época, você já ouvia falar de drogas, né? Você tinha consciência do que era droga nessa época, o que ela poderia fazer parte, que ela poderia fazer parte da sua vida no futuro? Bom, eu tinha conhecimento de droga, de bebida, e tinha conhecimento da criminalidade, assim, porque a gente via. Onde a gente morava, inclusive onde a gente morava, até uma das diversões, que não é assim totalmente uma diversão, das crianças, era sair para ver onde é que tinha mais um defunto. Por causa de droga, de violência. Porque nesse lugar onde a gente morava era muito violento mesmo. Quem convive com o perigo acaba transformando o perigoso em modelo. É como se o mal virasse uma atração. Atraía. Esse universo me atraía muito, muito. Porque a gente vivia num lugar muito precário. Não tinha água, não tinha luz. E a gente via pessoas com dinheiro, pessoas com carro, pessoas da nossa idade, ou mais velhas do que eu, com muitas coisas, com bicicletas bacanas, importadas, e a gente sabia que aquilo ali era proveniente do tráfico de droga. E a gente acaba despertando um interesse por adquirir essas coisas, sabe? E eu sempre me envolvia com alguma coisa ou outra assim, em busca de algum prazer, né? Podia ser um prazer financeiro, na verdade eram prazeres momentâneos, mas não deixava de estar envolvido. Sempre estava envolvido com uma coisa ou com outra, em busca de dinheiro. Eu gostava muito de viver naquele meio ali. Gostava muito de viver, porque apesar do ruim, igual eu tô te falando, tinha a felicidade, sabe? Tinha uma certa alegria ali. E dava um prazer. O prazer sempre traz compensações. Uma delas é a falsa noção de fazer parte e ser aceito pelo grupo. A droga chegou na sua vida, você experimentou ela a primeira vez.
Aí você falou assim, agora eu tô entrando no que eu sempre sonhei. Com quantos anos? Bom, quando eu tinha 14 anos, na minha casa eu tinha muitas festas. E numa dessas festas eu experimentei a maconha. Tava tendo uma festa na minha casa, eu fui sair com alguns meninos lá, alguns rapazes lá da escola, e aí eu usei a maconha. Foi uma sensação muito estranha, mas eu falei assim, não, agora eu tô envolvido no meio de todos, eu tô assim, como que eu vou dizer? Dentro da galera. Isso, tô junto com a galera, tô igual a todo mundo. Então agora eu vou conseguir me liberar mais, conversar melhor, ter mais acesso a mulheres, ter mais acesso aos outros meninos, às outras pessoas que eu via. Eu falei assim, então vai ser agora. Vou deixar de ser o Zé, né? Vou deixar de ser aquele careta para ser o cara mais enturmado. E aí você chegou nesse mundão. Aí você agora tá no meio da galera. E como é que foi chegar no meio da galera? Como é que foi aceito pela galera? Na verdade, eu pensava assim que agora eu tô no meio da galera, eu vou ser o cara, mas existe uma situação que é bem complicada. Porque a partir do momento que você usa qualquer tipo de substância, igual no caso eu usei a maconha, você pensa que tá no meio, mas você tá mais fora do que no meio. Viaja, você não consegue entender o que as pessoas falam, você não consegue ter raciocínio para acompanhar o que as pessoas falam. Aí vem a ilusão de que, igual eu tava na ilusão de que se eu usasse droga eu ia estar dentro, né? Mas na verdade eu era mais fora. Eu não conseguia acompanhar o que estava acontecendo, eu não conseguia raciocinar, eu não conseguia entender o que estavam dizendo, o que estavam vivendo ali naquele momento, né? E aí você começa a perceber que você está só perdendo e só por fora. Eu vi aquilo ali, eu sentia, porque a gente passa a não ter controle. Você passa a ter movimentos que você não entende. Porque esse movimento vem do uso da droga, né? O uso da droga. Você usa no efeito, né? Você vai usando e quanto mais você usa, mais você quer usar e mais lesado você vai ficando. E falaram comigo que tinha a cocaína, que ela te deixava muito elétrico. Aí eu falei assim, pô, curiosidade, né? Então eu vou experimentar a cocaína. Aí eu experimentei a cocaína pela primeira vez. Aí eu já tava com uns 15 para 16 anos. Aí eu experimentei a cocaína pela primeira vez. E por incrível que pareça, ela é muito envolvente. A cocaína ela é muito envolvente. Muito. Porque o prazer que a cocaína te dá é muito grande. A cocaína, pra mim, ela me deu muita energia, muita coragem para fazer as coisas. A coragem que a droga dá não vem de graça. Em troca, geralmente, o usuário perde alguma coisa. No começo, eu trabalhava, eu estava conseguindo, na minha concepção, conciliar as duas coisas. Usar cocaína, beber e trabalhar. Só que foi chegando uma época da minha vida que eu fui perdendo tudo isso. Eu já não estava conseguindo mais conciliar a bebida sem a cocaína sem a bebida e o trabalho. Aí eu comecei a perder. Aí eu não estava conseguindo chegar no meu trabalho na hora, eu não estava conseguindo trabalhar, eu estava começando a perder muitas coisas. É daí que vem as pessoas roubarem, daí que vem as pessoas entrar no mundo da criminalidade, do tráfico, essas coisas. Vender, trabalhar para algumas pessoas em troca de droga, entendeu? Aí foi o que aconteceu comigo. Eu comecei a trabalhar para as pessoas em troca de droga. É neste ponto que o vício assume proporções assustadoras e transforma o dependente. E aí passou, sei que cara que você sonhava lá de pequeno, é o cara que passou a trabalhar no tráfico, passou a ser reconhecido pela galera, passou a dominar. E aí, como é que foi isso para você entrar dentro do tráfico e realizar talvez um sonho que você tinha de pequeno? Bom, um sonho mesmo que seja errado. Na verdade, era um sonho errado. Então, o que acontecia? Eu, com o passar do tempo, eu fui me envolvendo muito, não com uso só. Eu fui me envolvendo muito com o que acontecia por trás, com fabricação, com distribuição. E eu pensava assim, agora, porque entra dinheiro muito rápido e muito fácil.
Eu pensei, agora eu vou conseguir tudo aquilo que eu sempre quis. E realmente conseguia. Consegui dinheiro, muita droga. Em um mundo corrompido, droga e dinheiro são sinônimos de poder e isso afeta as pessoas. Era tanto dinheiro que a gente pagava muito táxi para baixo e para cima. Aí nós reunimos 4 pessoas e falamos assim, vamos parar de pagar táxi durante 2 meses e vamos comprar um carro. Aí nós pagamos, de tanto que a gente pagava táxi para se locomover, que com 2 meses que a gente juntou o dinheiro, nós compramos um carro. À vista? À vista. Você se tornou uma pessoa perigosa? Na época que eu estava envolvido com isso, eu me tornei uma pessoa muito perigosa. Muito perigosa. Eu me tornei uma pessoa perigosa para mim, primeiramente, para minha família e muito perigoso para os outros. Para quem devia, que aí pessoas passaram... Cobrava dever. Isso, as pessoas passavam a me dever dinheiro, me dever droga. E uma vez, a gente até compreende, dependendo da situação, mas a maioria das vezes não é compreensível. Porque a partir do momento que envolve dinheiro, envolve droga, você passa a mexer com o ser humano, porque ainda fala assim, quer conhecer o ser humano, dê poder para ele. Então eu tinha esse poder de ter a droga, de ter o dinheiro, aí a gente passa a ir atrás. Aí eu ia atrás para receber para mim, receber para os outros, porque é tudo interligado, porque para você receber para você, você tem que receber para os outros primeiro, você tem que pagar os outros para você receber o seu. Aí eu saía muitas vezes de madrugada, armado, para ir atrás de pessoas, para receber dessas pessoas. Dejair também nasceu em uma comunidade onde as drogas faziam parte da vida, até mesmo das crianças. Nasci numa comunidade onde o tráfico de droga era a escola da molecada. Criança tem aquela vontade de conhecer as coisas, de saber as coisas. E minha família, meus pais, nunca teve aquela estrutura para ensinar, entendeu? Era muito rígido, muito violento, então assim, não teve aquela estrutura para ensinar a gente. E aí, como eu era criança, ficava observando, na minha ideia, na minha cabeça, é que eu queria saber para que era aquilo, a curiosidade, você entende? Mas a violência maior não está na rua. Quando você fala que eles eram violentos, violento em que sentido? Como? Olha, no sentido assim, de fazer uso de álcool, bebida alcoólica e perder o domínio, o controle da situação. Né, meus pais, né, tinham um ciúme violento, minha mãe e do meu pai. Minha mãe tinha um ciúme tremendo, meu pai era violeiro, tocava nos bailes, tocava nas ruas, né, e minha mãe tinha um ciúme tremendo, então juntava a bebida com ciúme. Minha mãe por várias vezes chegaram a quebrar os microfones com a faca, cortar o microfone todo, furar ele todo com a faca. Já esfaqueou meu pai várias vezes, meu pai chegou a agredir, de dar murro e quebrar o nariz. Então assim, o clima na minha casa era bem tenso, era bem ruim mesmo. Era muita confusão, bebida, né? E assim, como uma casa que não tem um controle, assim, não tem uma estrutura, não tem carinho, não tem afeto, eu mesmo não sabia o que era uma droga. Eu não sabia, né? Porque meu pai nunca foi assim, aquele pai estruturado, chegar a sentar com o filho, dar carinho. Portanto, assim, eu nunca tive, né? Desde pequeno, eu nunca tive uma festa de aniversário. A primeira roupa que eu tive, que eu ganhei, foi a roupa comprada num bazar. Então, assim, eu nunca tive uma família assim que me amasse, uma família que me ajudasse, entendeu? Então, assim, era só isso que eu via. Era sangue jorrando e briga. Vocês presenciavam isso o tempo todo? O tempo todo. Portanto, o meu irmão mais velho, né, e minha irmã mais velha, ele casou rápido demais, porque já não aguentava ver aquela vida ali, né, de tal. E minha irmã também pegou as roupas dela e foi para Buenos Aires, Argentina, porque já não aguentava ver mais tanto sangue, tanta briga, tanta contenda. E assim, eu era mais novo, então tinha que ficar. Mas assim, né, fui cada dia ficando mais revoltado até que surgiu a oportunidade de entrar nas drogas.